Fala aí, internautas, estamos de volta com mais um Em Cena. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo carinho e pela audiência e que vocês possam sempre estar com a gente. Gente, o mês de maio, todo mundo sabe, é um dos meses mais importantes do ano, se não o mais importante, né? É o mês das mamães. E no programa de hoje, estamos aqui com a Roberta e a Cláudia, que vão contar um pouco da história delas pra gente. A Roberta que se casou, divorciou, adotou 2 crianças. Gente, é uma história muito longa. Eu não vou contar, não vou deixar que ela vai contar pra gente, que é melhor. Roberta, muito obrigada por ter vindo. Cláudia, você também. É um prazer receber vocês aqui na TV Win. Agora, Roberta, conta pra gente como é que foi a sua história, como é que você resolveu adotar uma criança. Quando você soube que você não podia engravidar, qual foi a sua reação? Boa tarde. Eu nunca soube que eu não podia engravidar. Eu tentei e não consegui. Você não teve um laudo médico dizendo que você não conseguia? Eu só descobri agora, aos 40 anos, porque eu fiz redução de estômago. E aí, depois, com algumas complicações, eu tive que tirar o útero. Quando eu tirei, que eu descobri que eu tinha endometriose. E aí, já não dava mais para fazer nada. Eu já estava com os 2, já tinha 40 anos e eu não queria mais saber disso. Mas eu tentei por 13 anos. Caramba! Engravidar sem um laudo preciso. Fiz cirurgia, fiz um monte de coisa. Fiz um monte de tratamentos diferentes. Já tive, acho que, mais de 10 médicos. E não consegui engravidar, mas era a única coisa que eu sempre quis. Quando eu era criança, eu dizia que eu não ia casar, porque eu achava que era feia e gorda, não ia casar. Ah, meu Deus do céu. Mas sempre gostei de estudar. Então, que eu ia estudar, ia me formar, ia ter um filho. E aí minha mãe dizia que eu não ia ser mãe solteira, aquelas coisas. Eu dizia, não, então eu adoto uma criança se eu não me casar ou se eu morar com a senhora. E aí, assim, acho que foi mais natural por conta disso. Eu tenho um primo adotivo, então, assim, nunca foi uma coisa muito complicada pra mim. Foi um tabu, né? Na sua família sempre foi normal, né? Foi normal. Via aquilo como uma coisa normal. E aí foi a ordem natural. Então você sempre quis ser mãe e... É a única coisa que eu dizia. E você já pensava em adotar, né? Caso não... Nunca foi assim aquela coisa assim... a única coisa que eu nunca quis fazer, assim... Eu não tentei inseminação. Uhum. E assim, eu não acho que vale tudo. Hoje mesmo eu estava vendo, antes de vir para cá, uma pessoa que tentou 3 fertilizações, perdeu um monte de filho. E assim, eu não quis, já não tinha. Quando eu comecei a ter uma vida financeira que pudesse pagar isso, eu já não tinha mais estrutura psicológica. Já estava cansada disso. Ah, então sua família sempre te apoiou? Sempre. Eu não tive problema na minha família com isso, não. Ah, que bom, nem né? Com meu ex-marido também, não. Inclusive, quando eu vi que eu não engravidava, eu falei para ele que ele podia ir embora se ele quisesse, né? Porque eu não saberia responder, não sei até hoje responder. Se ele não pudesse ter um filho, se eu teria continuado. Então, porque é fácil falar quando você está na posição. E aí ele disse que não, que ia ficar e ficou. E alguns homens ainda têm esse preconceito da mulher não poder engravidar, então não serve. Né? Infelizmente, hoje em dia a gente ainda vê isso. Outras pessoas, às vezes, a gente ouve muita coisa. Mas nada que me... E você sempre quis adotar 2? Não, no começo? Eu nunca quis. Eu nunca quis ter um filho. Eu não consigo entender quem quer um filho só. E aí, quando eu não pude ter... A primeira coisa que eu falei, meu Deus, eu vou adotar uma criança e vou ter só um filho. E fiquei com essa história. Aí meus maridos falavam assim, a gente adota um e depois a gente adota outro. E aí quando eu entrei na fila, eles perguntaram, e se tiver um irmão? Eu falei, se tiver uma criança pequenininha, se tiver um irmão maior, dá pra ser. E aí foi ficando com isso. E assim, eu sempre fiquei assim, eu falava que queria adotar, mas não tomei nenhuma iniciativa. Esperava ele, até porque assim, você engravidar e dizer, eu tô grávida, ótimo. Agora você, tem aqui uma criança, é sua, fica complicado. Então eu deixei o tempo dele. Então quando ele me pegou pela mão e falou, vamos, aí eu fui para dar entrada no processo. E ele nunca gostou de bebê. Ele não tinha assim, ele se tornou pai muito velho, a vontade de ser pai muito velho. Acho que também por isso que não foi um problema para ele, porque ele não tinha vontade de ser pai, ele não via criança. Eu até hoje eu não posso ver uma criança. Se chegar aqui e tiver uma criança, eu vou dar um jeito de sair daqui para ela olhar, para dar um beijo. Não tem como, né? Criança é maravilhoso. Mas eu achei que fosse porque eu não tinha tido. Mas eu tenho uma irmã que tem 3 filhos e uma outra que tem 2. E é sempre assim, nasce uma criança é uma comoção. Todo mundo gosta muito de bebê, principalmente. Verdade. E ele não gostava. E aí eu fiquei assim, a praia da entrada na fila, era todo dia uma oração, tipo assim, meu Deus, eu tenho um sinal de que isso não vai ser um problema pra mim, que eu não vou ficar fazendo uma discriminação, ou que eu vou dar, saco, adotei e agora eu tenho que fazer. E aí, assim, eu tive essas adoções ilícitas que você arruma alguém que queira dar criança e não deu certo. Mas ali eu tive a certeza que eu queria, realmente, uma criança adotiva que serviria de qualquer que eu queria ser mãe. Aí dei entrada no processo. Aí depois ficou com essa história, assim, ele queria criança maior, mas eu queria um bebê. Era até 1 ano.
E aí, continuei com essas orações de que tinha que ter um sinal de Deus que serviria uma criança maior. Aí o meu afilhado nasceu, meu último afilhado, que eu tenho 6 afilhados de batismo. Caramba! Essa gosta de criança mesmo. Aí o último, quando nasceu, aquela confusão de bebê recém-nascido, e chora pra lá, e chora pra cá. Falei, eu não vou parir. Não vai ter jeito. Não tem que sair um bebê de mim. Então eu não tenho que passar por isso. Essa não é a maternidade que eu tô esperando. Porque não é isso que eu tenho que viver. E aí, quando ele nasceu, eu resolvi que eu queria trocar o perfil. Aí quando eu esperei que estava perto de acabar a habilitação, aí para poder não ter que, de repente, me perguntarem por que eu queria trocar, sério, porque muita gente troca para poder acelerar, né? E não foi o meu caso. Aí eu esperei, ele é de fevereiro, eu só fui trocar em outubro, pra você ter uma noção. Eu esperei sem problema. Caramba. Quando cheguei lá e quando eu fui trocar, eu dei essa explicação. Que não queria uma criança, que podia até vir um recém-nascido, mas que não era... assim, mais uma coisa que tinha que ser um bebê recém-nascido. Podia ser crianças. E aí, podia ter irmãos. E como é que foi assim, a adaptação das crianças? Foi difícil? Foi porque eles eram bem pequenininhos, né? Crianças... Ele era pequenininho, mas ela não. Eu acredito que quando a criança é mais nova, tem uma adaptação mais fácil, né? Porque não entende muito. Ele veio pra mim, tipo assim, nenhum dos dois vieram de orfanato. Eles estavam separados há alguns meses. E ele estava numa família acolhedora, porque assim, no último episódio de agressão, porque eles são vítimas de agressão os dois, são destruição de poder familiar. E aí, na verdade, o processo é dele, só consta ele. No finalzinho, que aí descobriram que tinha uma irmã, porque ela ficava com os vizinhos. Como ela estava maiorzinha, todo mundo ficava com ela. Ela era filha da rua inteira. Tanto que ela não tinha documento, não tinha nada. Aos 3 anos ela não tinha? Não, tinha perdido. Mas não isso? tinha carteira de vacinação. A carteira dela foi feita por mim aos 3 anos. Aí eu não sei quais são as vacinas que ela tomou antes dos 3, as doenças que ela teve. Eu só sei que ela não teve, que ela já teve catapora, porque ele pegou catapora e ela não pegou. Porque o resto eu não sei, porque não tem registro. Porque ela ficava na casa dos outros. Ele que foi vítima aos 19 dias e aos 10 meses. Então, quando ele foi internado na segunda vez, aí ele foi para uma família acolhedora, quando ele saiu do hospital. E ela estava na casa da tia-avó paterna. E aí, quando eles vieram pra mim, ela veio num dia, ele veio no outro. Ela chegou numa sexta-feira de tarde. Eu conheci na quinta, porque é tudo muito rápido, assim, no juizado. Demora muito, mas quando eles acham, é pra ontem, tipo. Aí você quer? Tá, então vamos. Tipo assim, eu cheguei em casa terça-feira de noite, no dia 1º de abril de 2008. Cheguei em casa de tarde, 5 e pouco. Tinha um recado na secretária eletrônica, dizendo que era do juizado. Eu liguei pra lá. Aí eles falaram que tinha, ele conta uma história prévia da criança. Você quer? Quero. Tá. Então amanhã você vem aqui. Fui na quarta, na quinta eu fui conhecê-lo. E já era pra pegar, mas aí a família acolhedora ficou um pouco mais tempo, porque 2 é mais difícil de conseguir, né? Quem queira adotar, então eles demoraram mais pra conseguir. Porque esse coisa de acolhimento é 15, 20 dias que a criança fica. E o dele já tinha passado de um mês. Ele fez 1 ano com ela. Ele tinha roupa, e era uma família assim, de dinheiro, sabe? Então, ele tinha um monte de roupa importada, um monte de brinquedo importado. Ele veio com uma mala de coisa. Caramba. E ela veio com uma bolsinha de plástico, com três conjuntinhos. E ele veio com uma mala, tinha um monte de mamadeira importada, chupeta importada, tudo importado. Sabe? Assim, ela moveu toda a vizinhança e os amigos dela. Ele teve festinha de 1 ano. Ele ia pra... Ela conseguiu... O colégio que a filha dela estudava, ele ficou na creche de graça pela causa, né? Então, assim, aí ela ficou achando que a menina, que a filha delas que tinha 6 anos ou 7, que não ia aguentar, assim, de cara, sair. Então, aí, na quinta-feira eu conheci, e ele continuou com ela. Na sexta, eu conheci e peguei ela, que foi direto, eu conheci no fórum. Essa tia-avó foi com os filhos e o marido levá-la pra mim. Eu fiquei já com ela, já vim embora com ela, e no sábado de manhã eu peguei ele. E aí, assim, não foi fácil com ela, porque quando a porta fechou e ela tava com um casal desconhecido, e ela, assim, ela era uma criança tão oprimida que ela não chorava. Ela só fazia assim. Só isso. Tadinha. Ela ia ficando roxinha, assim, isso aqui, assim, dela, e era esse som que você conseguia ouvir. E aí eu fiquei péssima e ela não conhecia nada. Eu saí do fórum e fui direto pro shopping. Porque, assim, eu dei fiquei estagnada, assim, quando eles falaram, vai vir uma criança, mas eu não tinha coragem de comprar nada. Eu saí do serviço mais cedo e não consegui comprar. Nada. Caramba! Nada. Aí eu saí com ela do fórum e fui direto pro shopping. Ela não conhecia nada. Ela não conhecia nenhum personagem, ela não conhecia nenhuma lanchonete, ela não conhecia nada que uma criança de 3 anos conhece, ela não sabia nada. A única coisa que ela olhou e conheceu foi Hello Kitty. Mas nada, nem Barbie, nem princesa nenhuma, nada ela conhecia.
Aí eu comprei meia dúzia de coisa, fui pra casa com ela e ela olhando atravessado o tempo todo, mas na dela. Quando chegou no sábado, quando eu fui acordar ela, assim, a impressão que eu tive, porque eu não tinha cama, então eu resolvi eu ir pro quarto deles. Tinha um guarda-roupa, mas não tinha cama. Então, para eles não se adaptarem ao meu quarto, enquanto a cama não chegou, eu fiquei no quarto deles. Dormíamos os 4 no chão. E aí quando eu acordei, a impressão que eu tinha que era tipo assim, que ela tava, tipo, tô num sonho. E quando eu acordava, isso ia ser diferente. Quando ela deu de cara comigo, assim, um olhar tão triste. Tadinha. Muito triste. Aí eu falei, vamos acordar, e era cedo, né? E ela é preguiçosa até hoje, de manhã. Aí eu falei, vamos acordar, vamos, a gente vai buscar o seu irmão. Foi a primeira vez que eu vi um raio de uma luz nos olhos dela. Mas ela foi quietinha o tempo todo. Cara, quando ela viu ele, se parecia que... Até hoje ela idolatra ele. Ela, não sei, ela é meio mãe dele, assim, sabe? Eles brigam o tempo todo, mas ela tem um amor absurdo. Assim, gente... E uma história bem interessante, né? É que a Roberta, depois de todo esse processo de adoção, depois de 6 anos, a Roberta se divorciou do marido e conheceu a Cláudia, que hoje é sua companheira, né? E que ajuda na criação das crianças, não é verdade? Ela cria mesmo. Cria mesmo, né? Não ajuda não. Né? Mãe, né? Eles, inclusive, assim, porque a gente deixou tudo desde o começo. Assim, eu perguntava à psicóloga da escola, que eles estudam, que eu trabalho lá, e conheço ela é a psicóloga da escola e minha amiga, né? Como proceder com tudo. Até porque somos 2 mulheres, então assim, ela falou, Roberta, as coisas vão acontecendo, deixa eles perguntando, as coisas vão acontecendo. Então assim, até eu dou bitoca neles, coisa que ela nunca nem tinha visto na vida. Aí agora ela dá bitoca também. Aí eles perguntaram, alguns meses depois, né? Uns 3 meses depois, 2 meses depois, que a gente estava junto. Aí eles, por que não dá bitoca na tia? Dá bitoca na gente, por que não dá na tia? Nunca casou com a tia? Então, assim, as coisas foram partindo deles. A gente teve, no começo, assim, um certo receio de como... No começo, a gente teve um certo receio de como se portar, né? Exatamente para não chocá-los diante dessa nova realidade. Então, nós mesmo, como casal, a gente... não se beijava na frente deles, estava sempre junto, fazendo as coisas, mas a gente não tinha tanta liberdade da nossa intimidade na frente deles. E teve um dia que eles mesmos falaram isso, né? Mãe, mas se tia Cláudia é a namorada da senhora, por que a senhora não beija ela? Por que a senhora não dá bitoca? E, assim, uma coisa muito interessante também é que as crianças, elas não têm esse preconceito, esse olhar. Isso foi uma coisa que a gente vivenciou. A gente pode dizer porque a gente vivenciou. Com eles, mas principalmente com eles, né? Porque a gente tinha uma preocupação muito grande. Eu tinha uma preocupação muito grande. Ao contrário da Roberta, eu nunca tive esse sonho de ser mãe, nada disso. Foi uma coisa que aconteceu. E como é que foi para você receber a notícia de que a Roberta tinha 2 filhos e você ia ter que ajudar a assumir a responsabilidade? É porque, na verdade, a gente já se conhecia antes. Porque nós trabalhávamos juntas. Então, eu já conhecia a Roberta, a família da Roberta, as crianças, entendeu? Mas, o processo até a gente decidir, vamos dizer, se casar, morar junto, foi um processo longo. Então, acho que a maior barreira, o maior medo sempre foi meu. Porque eu já morava sozinha, eu tenho uma independência financeira, então eu tinha uma casa, eu tinha uma tranquilidade, eu tinha uma vida regrada de silêncio. Eu chegava em casa, ligava a TV, ligava o rádio, lia jornal todo dia. E imagina como que vai ser uma rotina com mais uma pessoa, porque só o casamento em si com uma pessoa já é difícil, né? Porque tem hábitos diferentes. E vir junto 2 crianças, né? E de algo assim, porque a Roberta sempre falou isso, meu sonho era ser mãe. Eu nunca sonhei, sinceramente. Meu sonho era ter um sucesso profissional, uma carreira, etc e tal. Mas ser mãe, não. Eu sempre gostei, sempre brinquei, tive maior carinho por crianças, tinha com eles, né? A gente sempre teve uma afinidade muito grande. E aí a minha preocupação também de como seria esse processo para eles. E para mim, né? Mas, graças a Deus, a gente tomou as medidas, os cuidados, mas eles acolheram com uma tranquilidade tão grande, com... eu posso dizer até uma sabedoria, mas eu acho que o que moveu tudo isso, para eles também foi o amor, para eles veio mais uma mãe e eu sou amado por mais uma pessoa. Então, acho que isso foi o grande diferencial. E você se sente uma mãe hoje em dia?
Hoje sim, eu ainda reluto, porque eu sou uma pessoa assim... Ela não quer ser mãe. Não é nem o querer ser mãe. É porque é uma responsabilidade muito grande. Educar é uma coisa que dá trabalho. E é uma coisa que você vai errar e vai acertar, acho que na mesma proporção. E eu sou uma pessoa que eu sempre tive uma dificuldade muito com errar. Para mim, as coisas têm que ser certas. Então, nesses 19 meses que a gente está junto, acho que para mim, a cada dia é um aprendizado. Eu tive que trabalhar muito isso em mim. De errar, de pedir desculpa, de falar, não é dessa maneira, não é desse jeito. De conversar muito com a Roberta. Então, para mim é um aprendizado. Hoje, às vezes eu fico achando que eu não sou mãe por causa disso, porque eu mesmo acho que não tenho todas as características. Mas as pessoas dizem o contrário. A Roberta fala o contrário, as pessoas do nosso convívio dizem o contrário. E assim, mas eu tô a todo momento junto com eles, eu participo de tudo na vida deles, a gente faz exercício junto, a gente brinca junto, a gente faz tudo junto. E, como eu falava, eu não queria, como houve uma separação, eu não queria ocupar o lugar de ninguém, eu queria ter o meu lugar, que eu sei que hoje eu tenho. Então, às vezes, eles ficam confusos, não sabem se eles chamam... Normalmente me chamam de tia. Mas, às vezes, eles confundem e falam mãe Cláudia, mãe Roberta. Aí depende do dia. E foi uma coisa... e foi uma coisa também que a gente deixou natural. E quando eles te chamaram de mãe pela primeira vez, como é que foi essa reação? Eu acho que eu nem reagi. Mãe, porque eu achei que nem tava... Eu achei que nem tava falando comigo. Aí eles falaram, mãe assim? Cláudia. Mãe, ué. Eu fiquei assim meio em estado de choque, confesso. Mas a cada dia eu vejo que Deus providencia tudo também na nossa vida, né? E eu vejo que Ele vai cuidando. E cada vez eu me vejo mais nesse papel, cada vez eu me abro mais para isso, né? Porque desde o começo eu sempre soube que eles fariam parte da nossa vida e parte de verdade. A Roberta sempre fala que quando eu decidi, né, que nós iríamos morar junto, porque a dúvida maior era minha, né, o medo maior era meu, ela fala que era um combo, né, não era só ela, era ela e mais os dois, né? Crianças. Então, a gente vive uma dinâmica assim de família muito legal. Onde vocês têm um relacionamento de uma família, né? Sim, mas a gente vive no dia a dia, é uma relação de família mesmo. Eu brigo, eu chamo atenção, eu ajudo nos exercícios, eu converso. A Maria Isabela, então, a gente sempre foi muito próxima, né? A Roberta é um pouco mais explosiva, assim. E eu sempre fui mais tranquila. Então, a gente sempre teve isso. Então, eu sempre converso muito com ela. Então, às vezes, ela nem fala com a Roberta, mas chega e fala, tia, queria conversar uma coisa com a senhora. Aí a gente vai, conversa. Acho que teve pouco, né? Eles têm mais ciúme de mim do que da Roberta em si. Nossa! Eles têm mais ciúme de mim do que da Roberta. Às vezes, então, entre eles, é uma guerra. Tipo, eu chamo um de amor, eu tenho que chamar o outro. Porque senão é o tempo todo, tia, te amo. Se eu não respondo, ué, tia, você não me ama mais? Ai, meu Deus. Eles têm criança... Tem que demonstrar o tempo inteiro. E tem que falar o tempo, muito importante também. O tempo inteiro. Então, é essa dinâmica. E eu sou muito implicante, né? Então, às vezes eu falo, não respondo, porque eu sei que ele vai... Então, ela já tem isso, tem 11 anos. Então, tá mocinha. Então, a gente conversa sobre tudo. Eu acho que a gente tem que falar de tudo. Então, tipo, ela começou a sentir umas dores e a gente, meu Deus, será que a Maria Isabela já vai menstruar isso e aquilo? A Roberta, vai lá e conversa com ela, Cláudia. Aí eu fui lá. A pior parte da mãe fica com ela. Aí eu fui lá, sentei, expliquei. Aí depois a gente pesquisou uma parte da área de biologia para essa idade, para mostrar como que funciona. Até porque eu queria mostrá-la que o que iria acontecer para ela nos avisar, né? Mas ficar assustada. Exatamente. Também. Então, a gente tem muito essa liberdade, né? Mas, volto a falar, mas o que fica assim, muito marcante é essa questão do amor. Hoje eles falam, né? A gente tem duas famílias, porque somos nós e a família do pai dele também, que tem a namorada, que eles vivem também. Então, eles se sentem muito acolhidos, né? Acho que, e amados de todos os lados. Então, acho que
isso foi uma marca. Então, assim, a gente pode dizer que a gente foi privilegiada, porque assim, com eles, graças a Deus, nós não tivemos nenhum tipo de dificuldade, né? Talvez surja à frente. A gente sabe que há muitos preconceitos. E aqui nós estamos falando de dois, né? Não só a questão da doação, mas também a própria questão da homossexualidade, dessa família que está tendo, vamos dizer, uma vertente diferente do que se chama de um padrão, né? Mas que cada vez mais eu vejo que o que move é o amor. Eu acho que o amor vai ser a base de tudo. Meninas, feliz Dia das Mães. E para vocês que estão nos assistindo, a equipe da TV Win deseja a todas as mães um feliz e abençoado Dia das Mães. E eu aguardo vocês no próximo Em Cena.